Independência dos Estados Unidos da América, 1776. Gente, vamos dar uma olhada no processo de independência dos Estados Unidos da América, das 13 colônias norte-americanas, que antes eram colônias pertencentes à Inglaterra. E essa independência aconteceu em 4 de julho de 1776, bastante inspirada pelos ideais do movimento iluminista na Europa, especialmente a França. Lembrando que a Constituição norte-americana, a primeira Constituição do país, após a independência, ela foi amplamente inspirada em teses, teorias de escritores como John Locke e como Montesquieu também. Então, muito importante que a independência dos Estados Unidos da América foi influenciada pelo movimento iluminista, mas não só de ideias a história acontece. Né? Vamos ver as práticas, o que levou os fatores econômicos, políticos, a culminarem com a independência dessas 13 colônias. O primeiro país das Américas a se tornar independente são os Estados Unidos. O segundo país vai ser o Haiti. O Brasil só vai ser independente em 1822, tá? Então, o primeiro país da América que se tornar independente são os Estados Unidos. Olha só, a bandeira aqui norte-americana, hoje em dia ela tem várias estrelas aqui, né? 50, representando cada estado do país. Hoje em dia a bandeira seria com 50 estrelinhas, não é isso? Acontece que quando ocorreu a independência, não havia 50 estados, né, dentro dos Estados Unidos. Inclusive, territorialmente, os Estados Unidos não era nem um quarto do que é hoje. Veja só esse mapa aqui. Os Estados Unidos, em 1776, ele era apenas essa tripa aqui na costa do norte da América. Veja só, hoje em dia, estão acompanhando com a seta aqui, hoje em dia os Estados Unidos é um dos maiores países do mundo, né? E ele ocupa a costa leste inteira, atravessa todo esse interior aqui e vai fechar a costa oeste aqui, onde tem a Califórnia, onde tem Seattle, onde tem Los Angeles, São Francisco, Oregon, né? E é um dos maiores países do mundo, tá? Não é tão grande quanto o Brasil ainda é maior se a gente desconsiderar o território da Groenlândia aqui, tá? Se considerar a Groenlândia, que fica afastada, né, desse território aqui, mas pertence aos Estados Unidos fica maior. Mas não era isso aqui, esse país imenso. Esse país imenso vai ser construído ao longo do século XIX, ao longo de 1800, 1810, 1820, 1850, 1880, 1900, né? Tem a corrida para o oeste e a compra de território. Os Estados Unidos vai comprar muito território, por exemplo, da França ou por guerras, né, com os territórios que eram da Espanha, negociar, né? Então tem um processo longo. Inicialmente o país Estados Unidos é só essa tripa aqui formada por essas 13 colônias, que são as colônias do leste, as colônias da costa leste, né? Que é onde tem Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Geórgia, Massachusetts, Connecticut, né? Delaware. São as colônias, as 13 colônias originárias, tá? Vamos dar uma olhada aqui, só para formalizar então. Quando da independência, Estados Unidos era formado por 13 colônias controladas pela sua metrópole, que no caso era a Inglaterra. A Inglaterra colonizou essas colônias, né? Fundou essas colônias. Já no século XVIII, os ingleses usavam essas colônias para, claro, obter lucros e extrair recursos minerais e vegetais que não existiam na Europa. Mesma coisa Portugal com o Brasil, não é isso? Obter os minérios aqui das Minas Gerais, cultivar o açúcar,
o pau-brasil. Tudo isso são recursos minerais e vegetais que são explorados pelas metrópoles a fim de obterem muitos lucros com a venda desses artigos no mercado europeu. Os ingleses faziam a mesma coisa lá com os Estados Unidos, né? E a exploração da metrópole é sempre muito grande em relação à colônia. A colônia fica lá dependente, isolada do resto do mundo, sendo explorada pela sua metrópole. E também é importante lembrar que esse território imenso aqui, ele era todo habitado muito antes da chegada dos ingleses aqui, ele era muito habitado por povos indígenas. E esses povos indígenas vão ser progressivamente eliminados por guerras, por doenças, por vírus, por pandemias. Mesma coisa aqui na América do Sul, tá? Hoje em dia a população do Brasil indígena, acho que ela representa cerca de 1,5% da população, se não me engano, ou 2,5%, um número pequeno, né? Mostra bastante a face violenta da colonização que se estende até hoje, né? Hoje em dia até inclusive há muitas ameaças, né? Não só por conta da pandemia, mas pelas terras que estão sendo ameaçadas dos povos indígenas. Na América do Norte a mesma coisa, mesmíssima coisa, e até mais brutal, porque eu não tenho esse dado oficial aqui agora, mas eu imagino que a população indígena dos Estados Unidos seja ainda menor, tá? Ela vive lá em pequenas colônias, né? Então, um processo violento também por parte das metrópoles, tanto em Portugal, na América do Sul, quanto na Inglaterra, aqui na América do Norte. E lembrando também que a França e a Espanha também disputavam territórios, tinham terras aqui no que seria os Estados Unidos hoje. Se você olhar principalmente aqui para o oeste, você vai perceber que os nomes são todos em espanhol ainda. Los Angeles, San Francisco, San Diego, são todas regiões originalmente colonizadas pela Espanha. Você vai ter outras regiões que eram os franceses, principalmente aqui no que seria o Canadá hoje em dia, né? Mais ao norte aqui, o Quebec, Montreal, né? Pertencentes colônias francesas. Ou mesmo aqui a Louisiana, por exemplo, era um território francês, que foi comprado pelos Estados Unidos depois da independência, né? E se tornou Louisiana, mas vem de Luís XIV, Luís XVI, o rei francês, ok? Muito bem, então já que falamos um pouco da geografia, vamos dar uma olhada como é que foi essa colonização dos Estados Unidos nesse território. Primeira coisa que a gente tem que entender é que ele teve dois tipos de colonização. As colônias do norte, Massachusetts, New Hampshire, Nova York, Rhode Island, toda essa região mais ao norte, ela teve um tipo de colonização. Já as colônias do sul, como a Virgínia, a Carolina e a Geórgia, tiveram outro tipo de colonização. A colonização inglesa aqui do sul das colônias foi muito parecido com a do Brasil. Já as colônias do norte foram diferentes. Teve um processo diferente. Então a gente costuma dividir em dois a colonização, a do norte e a do sul. E a gente tem que entender muito bem as diferenças. Então vamos dar uma olhada nas diferenças com esse quadro aqui. As colônias do norte, elas foram colônias de povoamento. O que significa isso? Significa que as terras do norte dos Estados Unidos, elas foram ocupadas por famílias que vieram se instalar naquelas regiões com o intuito de se estabelecerem ali e de criarem raízes ali, e vieram com suas famílias de modo a construir uma vida nova e de modo a se fixar, se estabelecer naquela região, formar uma comunidade
tá? Fixa. É diferente das colônias do sul, que são colônias de exploração. As colônias de exploração diferem das colônias de povoamento, porque as colônias de exploração são parecidas com a do Brasil, por exemplo, onde os colonizadores vêm aqui não tanto com o objetivo de se fixar e morar e constituir família e trazer sua família inteira. Eles vêm principalmente com a intenção de obter riqueza rápida, como, por exemplo, encontrar ouro ou diamante, ou buscar o pau-brasil aqui no litoral e obter o máximo possível de recursos e voltar lá para a metrópole, voltar para Portugal, né? E explorando ao máximo, sem a intenção de se fixar muito por aqui, sem criar um vínculo com a localidade, sem entender que isso aqui vai ser sua nova moradia, seu novo mundo, né? Então, as colônias do sul, elas são muito mais exploratórias do que de povoamento. Isso gera um vínculo diferente com a terra, tá? Vamos dar uma olhada. Conforme eu for falando, isso vai ficando mais claro, mas vamos dar uma olhada também na diferença do clima entre o norte e o sul. As colônias do norte, elas têm um clima mais temperado, né? Aqui em Massachusetts, Nova York, é mais frio, tem um clima, no inverno isso aqui faz menos 10, menos 20 abaixo de zero, é um clima frio, né? Em outras estações do ano, o clima fica temperado, fica ameno, o que faz com que com que a economia também seja influenciada, né? Então, por exemplo, não vai dar para plantar açúcar aqui, não vai dar para o tabaco, não vai plantar, você não vai conseguir produzir tabaco de boa qualidade aqui nesse clima frio, né? Então, a economia aqui do norte, ela vai se voltar muito mais, por exemplo, para o artesanato, para manufatura, para tecelagem, para o cultivo de animais como carneiros, por exemplo, né? Já o sul, ele tem um clima temperado e tropical. Então isso vai favorecer, por exemplo, o cultivo do algodão, né? O algodão ou o tabaco. Tabaco, dois itens bastante consumidos, né? O tabaco para fumar e o algodão, que serve inclusive de matéria-prima para as indústrias, para as tecelagens aqui do norte, tá? Terceira característica das colônias do norte é que elas constituem, então, por ser uma colônia de povoamento, ela constitui uma agricultura familiar minifundiária, ou seja, pequenas porções de terra, pequenas propriedades de terra. Você não vai ter uma fazenda enorme de quilômetros e quilômetros de extensão com um único proprietário. Você vai ter uma colonização mais familiar, pequenas propriedades, tá? Isso também tem muita influência no tipo de cultura que vai ser desenvolvida nas colônias do norte, onde você vai ter mais, além do vínculo maior com a terra, já que as famílias vêm aqui para se estabelecer, você vai ter uma concentração, você não vai ter tanta concentração de terras como você vai ter no sul, né? Já o sul, veja só, a colonização do sul é baseada no latifúndio, ou seja, grandes extensões de terra na mão de um único dono. Esse único dono, que tem quilômetros e quilômetros, né, às vezes atravessa o estado inteiro, a propriedade é do cara, e lá só tem um único produto sendo cultivado, a monocultura, como por exemplo o algodão ou o tabaco. Então você vai ter uma propriedade gigantesca só para algodão, outra só para tabaco, algodão e tabaco. Algodão e tabaco é tudo de 2, 3, 4, 5 donos no máximo, tá? E nessa grande extensão de terra vai ter um único produto que vai ser cultivado voltado para exportação. Ou seja, não é consumo interno, né? Claro que muita gente vai consumir o algodão, muita gente vai consumir o tabaco, mas a maior parte vai ser exportada lá para os europeus,
Os europeus vão consumir muito algodão e tabaco. Já no caso das colônias do norte, a gente vai ter uma variedade maior, vai ser a policultura, onde você vai ter um cultivo mais voltado para a subsistência da sua família, como, por exemplo, leguminosos, como, por exemplo, o trigo. Né? O trigo dá bem em clima temperado, então você vai ter lá o trigo, cevada, em extensão familiar. Tá? Então, essa é outra diferença aí no campo da economia. Né? Vamos ver a quarta diferença? A quarta diferença é que as colônias do norte elas possuem mão de obra livre e assalariada. Tá? Então, portanto, você vai ter famílias trabalhando na terra, nos gêneros no trigo, nos leguminosos, dentro de um clima temperado, uma pequena propriedade de terra e muitas vezes vão ter assalariados, que são pessoas que vão fazer pequenas obras, um pedreiro, um agricultor, um pastor, que vai receber um salário para fazer um tipo de trabalho ali. Então você vai ter uma economia diferente, né? E as colônias do sul, parecidas com a do Brasil também, né? Clima tropical, temperado, grande propriedade de terra, monocultura, com mão de obra escrava. Então, quem vai trabalhar nessas fazendas de algodão e de tabaco são africanos que são comprados lá na costa da África e trazidos na condição de escravos. Mesma coisa do Brasil. Tá? Uma grande concentração, um grande número de africanos escravizados nas colônias do sul. Tanto é que aqui nas colônias do sul você vai ter, você tem até hoje, né, um problema forte de questões raciais, de tensões sociais em torno da questão do racismo. Aquela imagem clássica também, para vocês visualizarem a diferença do norte para o sul, uma imagem clássica das colônias do sul são aquelas fazendas de algodão enorme, onde você tem os africanos trabalhando e cantando na lavoura, né? Cantando na lavoura as dificuldades do trabalho, aquela melancolia, aquela vida voltada para o trabalho dentro daquelas grandes fazendas lá e todo mundo trabalhando. E de repente eles começam a cantoria e de repente desenvolve um novo estilo de música que é o chamado blues. O blues, que é uma música originalmente de origem africana, escravos afro-americanos, né, no caso, que cantarolavam em tom melancólico o dia a dia lá nas fazendas, nas plantações de algodão. Essa é a origem do blues, que é uma música de origem negra, ok? Aqui no sul dos Estados Unidos. Então, aqui onde o blues está forte, né? Então essas são as principais diferenças, tá, gente, da colonização inglesa, tanto da parte do norte quanto da parte do sul. Só para vocês terem uma ideia, agora já falando um pouco por que tem essa diferença, da onde veio essa diferença, a gente tem que entender o seguinte: o processo de colonização dessas duas colônias. E é isso que a gente vai fazer aí na próxima aula, ok? Um abração.